aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Perrengues na Gringa, aquele quadro international aqui do canal, onde vocês me mandam os seus piores perrengues, as piores histórias que vocês já viveram em viagens, em intercâmbio, em imigração para você que mora em outro país. E vocês me mandam aqui para eu sentar nesse sofá que tá frio e dar os meus pitacos, que eu estou constrangida, junto com a galera dos comentários, porque não existe verão em Vancouver, tá? Estou realmente de casaco aqui, eu tô... Não sei o que esperar, sinceramente. Eu acho que já era pra eu estar dentro de um lago morrendo de calor, mas não é o que tá acontecendo, então deixa aqui minha reclamação, por favor. Hoje eu tô menos preguiçosa, porque no último relato eu estava preguiçosa e pistola. Não gosto quando eu discordo com vocês nos relatos, tá, gente? Mas assim, é bom porque gera engajamento nos comentários, né? As opiniões controversas, tem gente que defende, tem gente que não defende. A gente tá numa democracia aqui nesse canal, é pra gente dar pitaco mesmo, dar opinião mesmo, mas assim, tentando evitar ofender um amiguinho, tá? Vamos deixar isso bem claro. Então, antes de mais nada, antes de eu ler o relato de hoje, que é um relato só, mas ele tá longo e gostoso de ler, cheio de detalhes, e eu acho que a pessoa aqui, ela até incrementou. Vou dar uma dica pra vocês, tá? Se você, assim, de repente não sabe muito bem como mandar um relato, porque você acha que o jeito que você escreve, enfim, joga no chat GPT, fala, olha, eu tenho essa história pra contar, esses são os fatos, escreve um storytelling. Eu amo quando vocês fazem isso, porque o chat GPT, ele dá até títulos. Ele transforma ali capítulos do negócio. Tem temas, tem títulos, subtítulos, tem todo um storytelling ali que a gente sabe que foi a AI que fez, mas eu gosto também, né? Porque dá uma ajudadinha. Eu, sinceramente, se eu fosse mandar um relato pra algum canal, pra algum podcast, eu usaria a AI pelo menos pra corrigir a gramática. Eu confesso pra vocês que, às vezes, e quem tá editando esse vídeo aqui é o Gui agora, é um pouco difícil e eu travo muito lendo o relato de vocês. Muito por conta de que eu também sou meio ruim pra ler, né? Tenho TDAH, mas por conta da pontuação também. Tipo, eu fico tipo, mano, não tinha que ter uma vírgula aqui, não tá fazendo sentido, e aí eu perco o maior tempo. Então, às vezes, eu incentivo. Às vezes não. Estou aqui incentivando vocês a jogarem no chat GPT antes de me mandarem pra pelo menos corrigir a gramática, porque facilita a minha vida. Obrigada. Então, antes de eu ler aqui, gente, já faz o ritualzinho, deixa o like, um comentário, se inscreve no canal, manda esse vídeo pra aquele seu amigo que tem histórias maravilhosas, ó, pra me contar, que vai me mandar no meconteseuperrengue@gmail.com, pra que quem sabe, né, vai ser essa a próxima história do seu amigo ou a sua história que eu vou ler no próximo Perrengues na Gringa. Será? Espero que sim. Então, sem mais enrolações, vou ler o relato do Rafael, que mora na Austrália. Eu amo vocês, australianos, brasileiros que me mandam histórias de lá, porque vocês sabem que eu já morei na Austrália e eu morro de nostalgia. E esse controle tá aparecendo de novo aqui, com licença. Parte 1. A primeira impressão nem sempre é a que fica. Ou é? Oi, meu nome é Rafael, eu moro na Austrália há mais ou menos 3 anos e meio. Hoje eu vim contar uma história que aconteceu comigo em 2023, quando eu finalmente conquistei o meu primeiro quarto single aqui na Austrália. Quarto single, quarto individual, né? Quando você... Já vou parar aqui pra explicar pra vocês, porque às vezes a gente tende a usar palavras e terminologias em inglês e nem todo mundo vai entender. Quarto single, quarto individual. Então, quando você é imigrante, normalmente, né, você é estudante e tal, você tem que dividir quarto até por uma questão financeira, né? Você não quer gastar dinheiro, você, na verdade, quer gastar dinheiro com outras coisas, experiências e viagens podem te agregar bem mais quando você mora na gringa. Então, muitas vezes, as pessoas dividem quartos com outras pessoas. E aí, isso causa conflitos de convivência, nem sempre é fácil, questão de higiene, bagunça e tal. Então, a conquista de um quarto single, mesmo que você divida apartamento com outras pessoas, ou casa com outras pessoas, é uma grande conquista, tá, gente? Por isso que eu já queria ressaltar isso aqui no começo do relato do Rafael. A conquista foi ótima, mas o combo veio com um leve desentendimento com o meu futuro flatmate. Flatmate é a pessoa que divide o flat, o apartamento com você. Sim, tudo começou muito bem e terminou, bom, vocês vão ver. Parte 2. O bairro gay, a vibe boa e a primeira red flag. Eu estava naquela missão clássica de quem mora fora. Encontrar um quarto decente, com privacidade e, se possível, com um pouco de paz. Achei um anúncio num grupo de WhatsApp oferecendo um quarto single numa casa ali perto da Oxford Street, que é tipo um epicentro LGBTQIA+, aqui em Sydney. Ou seja, perfeito. Aqui em Vancouver, um parênteses, a gente tem a Davey Street também. A rua que tem, inclusive, a Parada do Orgulho. Perto da minha comunidade, perto de tudo, com boas vibes, eu achei que era um sinal dos céus. Marquei a inspection com o dono da casa. A inspection é a vistoria, né? Pra você vir conhecer e ver a casa com seus próprios olhos. E ele já me mandou uma mensagem dizendo que poderia me receber às 8 da noite numa sexta-feira.
Achei o horário meio esquisito, né? Mas enfim, fui lá, vai que é só gente ocupada. Cheguei lá, o cara, vamos chamar ele de fulano, me mostrou a casa toda, foi super educado, explicou tudo direitinho e depois falou assim: ah, já que vamos morar... Ah, tá, o cara é o flatmate, entendi. Não foi tipo, sei lá, um corretor mostrar. O cara que foi mostrar é de fato o cara que ele ia morar junto. Desculpa, gente, às vezes eu tô lendo assim e minha cabeça não acompanha. Então o cara falou: ah, já que vamos morar juntos, seria legal a gente bater um papo pra se conhecer melhor. Achei justo, só que ele me falou isso enquanto já ia me puxando pro quarto dele. Ali já foi minha primeira red flag. Calma, te puxando pro quarto dele? Puxando o modo de dizer ou só chamando pro quarto dele? Porque às vezes, calma também, né? Às vezes ele só tá querendo conversar, mas aí conversaria na sala, né? Cá entre nós, você está certo. Mas eu, empolgado com a ideia de novos amigos, um bairro legal e o quarto dos sonhos, pensei... Não vou ser mal educado, né? E fui. Parte 3, conversa estranha, tapinhas confusos e namoro inesperado. Antes de começar a parte 3, eu quero fazer um comentário. É muito normal quando você vai morar com outras pessoas, seja brasileiros ou não brasileiros, que essas pessoas façam uma entrevista com você, tá? Isso é muito comum até pra ver se bate de jeito, de valores, de estilo de vida, você conhecer a pessoa. Não é só tipo, eu preciso de um roommate, um flatmate, de alguém pra morar aqui pra dividir aluguel comigo. Eu vou aceitar qualquer pessoa. A conversa em si nem foi estranha, nada absurdo. A única coisa que me deixou um pouco sem saber como reagir foi que no meio do papo ele colocou a mão na minha perna 2 vezes. Mas assim, sabe quando a pessoa tá contando uma história e dá uns tapinhas na sua perna? Tipo, nossa, nem te conto, pá. Sei muito bem como é isso. Eu achei que era esse tipo de gesto, interpretei como algo inofensivo. Acabou a visita, me despedi e fiquei esperando a resposta. E nesse meio tempo, plot twist, eu comecei um relacionamento com meu namorado atual. 2 semanas depois, recebo uma mensagem do fulano. Oi, Rafael, a vaga é sua. Pode se mudar quando quiser. E eu fiquei em êxtase. Consegui o quarto que eu queria, no bairro que eu queria, tava namorando, parecia que a vida tava finalmente se ajeitando. Mas, meu amigo, mal sabia eu que as coisas estavam só começando a esquentar. No dia da minha mudança, meu namorado super fofo se ofereceu pra ajudar a levar as minhas malas e organizar meu novo quarto. Eu, claro, aceitei, porque, né, ajuda nunca é demais. A dinâmica da casa era meio diferente. A sala ficava no andar de baixo e os quartos e o banheiro ficavam todos no andar de cima. Assim que a gente chegou e começou a subir com as minhas coisas, quem estava no topo da escada me esperando? Sim, ele, o fulano. Com um sorriso no rosto me olhando, tipo parado ali de braços cruzados assistindo tudo. Meu namorado subiu na frente, carregando algumas malas, e ele ignorou completamente. Nem oi. Simplesmente me cumprimentou só a mim, como se o outro fosse invisível. Talvez ele tenha achado que era um amigo, sei lá, mas enfim. Eu também não dei muita atenção, porque estava focada em arrumar tudo no quarto. Depois de algumas horinhas, finalmente terminamos e fomos aproveitar a noite juntos, como bons recém-namorados. Filme, guloseimas, Fórmula 1, tudo de bom. Agora segura essa. Eram 3 da manhã. A gente ainda estava acordado, batendo papo de casal, curtindo o momento. Do nada, toque, toque, toque na porta do quarto. Eu tomei até um susto. Abri a porta e estava o fulano de novo. Ele disse: vi a luz por debaixo da porta e imaginei que você estivesse acordado. Queria te chamar para tomar uma cerveja. 3 da manhã, galera. 3. Eu fiquei sem saber se ria, se chorava ou se oferecia um chá de camomila para ele, para ver se dava uma acalmada ali no negócio. Gente, que doideira isso, né? Um parênteses aqui pra vocês. Se eu tivesse acabado de me mudar pra minha casa nova com meu namorado, quando ele falou que o cara bateu na porta do quarto, eu imaginei que ele fosse pedir pra eles falarem mais baixo, né? De repente eles estão falando mais alto e tudo mais, e é de madrugada e o cara quer dormir, mas não chamar pra tomar uma cerveja. 3 da manhã do seu primeiro dia, eu interpretei como se fosse o primeiro dia aqui. Red flagzíssimo. Não é uma red flag. A fábrica de red flags todas aqui, ó, caindo na tua cabeça. Tô gostando da história, tô compenetrada aqui. Mas fui educado, respirei fundo e respondi o mais simpático possível. Poxa, hoje eu tô bem cansada, acabei de me mudar, né? Mas outro dia com certeza. Até aí, beleza. Mas aí ele sentiu o cheiro de marihuana no ar e soltou: ah, você fuma? Eu disse que sim. Ele já emendou: vamos fumar um dia juntos, então, fazer um F1. Ah, a Fórmula 1 que você... Gente, eu fui muito inocente. Eu não tinha entendido quando ele falou aqui em cima que ele foi assistir um filme como guloseimas Fórmula 1. Eu tipo, mano, Fórmula 1? Talvez ele tenha jogado no chat GPT e o chat GPT, que é mais inocente que eu, interpretou como Fórmula 1. Ou ele só colocou F1, né, de...
Ai, 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 galera, gostei dessas terminologias. Aí ele respondeu: claro, ia curtir sim, só que nesse momento ele deu um passinho pra frente, tipo tentando olhar dentro do meu quarto. E aí meu namorado, que tava deitado na cama, mandou aquele clássico: hum. Sabe aquele pigarro que diz, tipo, oi, tem alguém aqui, tá? Foi aí que o fulano percebeu, tinha outra pessoa ali. Olhou, viu, perguntou, você tá com seu amigo? Eu olhei pra ele e disse com toda a tranquilidade, não, é meu namorado. A fisionomia dele mudou, tipo, imediatamente. Parte 4, o controle total, a porta na cara e a gota d'água. Tô amando esses títulos aí das partes. Logo no dia seguinte daquela noite, da cervejinha às 3 da manhã, o fulano me manda uma mensagem no celular. É terminantemente proibido fumar dentro de casa. E eu, super de boas, me desculpei na hora. Tranquilo, não vai acontecer de novo. Mas dali em diante, o jeito como ele falava comigo tinha mudado completamente. Foi como se ele tivesse clicado um botão do modo educado pro modo carinha do condomínio com o ego ferido. E aí começou a palhaçada. Poucos dias depois, eu senti claramente o cheiro de marihuana vindo da casa e olha, não era meu. Eu reconheço o cheiro do meu tá? Era outro. Ixi, gente, será que eu vou ter que colocar? Acho que eu vou ter que colocar coisas aqui nesse vídeo pra... Ai, gente, vocês estão me fazendo me desmonetizar, não pode falar de droga aqui. Enfim, na Austrália é liberado? E adivinha, era ele. Mas eu nem falei nada, deixei passar porque, né... Paz. Só que daí ele começou a criar as próprias leis da casa, tipo, quinta, sexta e sábado à noite você não pode cozinhar, porque são os dias que eu preparo as minhas marmitas. Oi? Meu irmão, nem a Ana Maria Braga cozinha tanto assim no programa dela. Tive também a novela da máquina de lavar. Ela só funcionava no ciclo rápido, só. E eu pensando, será que é defeito? Até que vi as roupas dele super limpinhas no ciclo normal. A programação misteriosamente funcionava só pra ele. Mas o auge, foi o dia que meu namorado foi me visitar. Eu tava no banho e ele tocou a campainha. O fulano foi quem atendeu a porta. Viu que era o meu namorado e simplesmente fechou a porta na cara dele. Deixou o menino do lado de fora esperando até eu sair do banho, me trocar, descer e abrir a porta. E no dia seguinte perguntei, ei, você viu que era o meu namorado? Não podia ter deixado entrar? E ele respondeu, eu não sabia se você tinha autorizado ou não a entrada dele. E eu fiquei tipo, tá doido, homem? É meu namorado, não é entregador da Amazon. E aí veio a cereja do bolo. Ele me chamou para conversar e disse que se sentia desconfortável com a presença do meu namorado na casa, mesmo ele só ficando no meu quarto. Disse que se eu saísse para ir no mercado e deixasse meu namorado sozinho no quarto, isso era inaceitável. Ou seja, o boy ia comigo ou ia embora. Ficar lá dentro, jamais. A convivência ficou insustentável. E eu, que tinha sonhado tanto com meu quarto single no meu bairro dos sonhos, acabei tendo que fazer a mala de novo. Quando eu finalmente decidi me mudar, avisei a ele com 2 semanas de antecedência, como manda o bom e velho notice. Foi aí que ele me soltou do nada. Você vai levar aquela cômoda do seu quarto ou pode me dar? E na hora eu pensei, o que, bicha? Pois assim, aquela cômoda era minha. Não fazia parte do quarto. E detalhe, minha porta vivia trancada. E o corredor da casa era tipo um jogo de labirinto. O meu quarto era pra direita, o dele pra esquerda. Não tinha como ele passar ali e dar uma espiadinha. Ou seja, entrou no meu quarto quando eu não tava em casa. A ficha caiu ali, mas tudo bem. Eu respirei, era a minha última semana, nada ia me abalar. Até que chegou a última noite. Tum, tum, tum. Tô gostando desse storytelling, tá envolvente. Parte 5. O caos do sabonete e a gota d'água líquida. Caos do sabonete, meu Deus, que medo. Eu tinha chegado em casa às 4 da manhã, mais cansado que o pente da Maria Bethânia. Tava exausto depois de um dia inteiro de trabalho, de pé, falando inglês sem parar, lidando com um cliente mal-humorado. Tudo que eu queria era tomar um banho, relaxar e dormir. No banheiro da casa tinha um box, com uma prateleira onde metade era minha e metade era dele. Sem querer, sem maldade nenhuma, eu coloquei o meu frasco de sabonete líquido do lado dele. Só isso, um frasco. Só que no dia seguinte, quando eu acordei, todos os meus produtos estavam no chão, jogados. O sabonete, o shampoo, meu creme esfoliante, tudo. Aquilo ali foi o fim, a gota d'água. Pela primeira vez, eu quebrei o meu silêncio. Pausa. Quê? Gente, juro, histórias de roommate aqui são de longe as minhas preferidas, porque eu fico pensando... Não é que eu fico pensando, eu vejo o quanto de gente problemática que tem nesse planeta Terra. Custava pegar o frasco e colocar do lado certo, jogar no chão, porque aí já vem na minha cabeça, fértil de imaginação, o cara tá num surto psicótico. Porque na minha cabeça ele tá assim, né? Até onde eu entendi aqui, eu não me corrijam se vocês entenderam. Aliás,
Me corrijam não, né? Me digam se vocês entenderam de outra maneira. Porque da maneira que eu entendi esse relato até aqui, foi basicamente, tipo, o Rafael falando que ele foi procurar um lugar, achou um lugar muito legal, que tinha esse cara meio estranho, que deu ali umas red flags, deu uma encostada nele, chamou pra conversar dentro do quarto, que já é, né, meio estranho, visto que tem uma sala, e ele disse que o quarto fica em cima, né? Enfim, me parece que esse fulano aí tinha segundas intenções com ele, né? Tipo assim, deve ter selecionado ali quando ele anunciou o quarto, né, do apartamento incrível no bairro super legal. Ele deve ter recebido algumas pessoas, deve ter feito uma entrevista com as outras pessoas, o que é muito normal, né, como eu disse pra vocês. E aí ele deve ter pensado, Rafael bonitinho, Rafael aparentemente solteiro, porque ele era, né, na época. E aí ele falou, vou colocar o Rafael aqui, porque eu quero dar umas pegadinhas no Rafael. Quem sabe bater na porta dele às 3 da manhã, logo no primeiro dia, achei muito sem noção, né? Tipo, você já tá morando com a pessoa, espera uma conquista, espera uma reciprocidade, espera ali, né, você conhecer a pessoa melhor. Não, o cara era um desesperado, tava assim, na seca, né? Pelo amor de Deus. Mas assim, nada justifica ter maltratado o namorado. Nada justifica muitas coisas, né? Vamos continuar. Pela primeira vez eu quebrei meu silêncio e mandei mensagem no WhatsApp. Ei, por que você jogou minhas coisas no chão? E a resposta veio como se fosse o guru do convívio humano. Fiz isso para você aprender a conviver com outras pessoas. Você precisa entender o que é respeito. Vai levar isso como lição. Lição? Lição, meu anjo, eu ia te dar agora. Eu respondi, você é completamente emocionalmente descontrolado e vive em um universo paralelo. Mandou bem, Rafael, mandou bem. Nesse momento, eu entrei no modo vingança educada. Nada de barraco, nada de quebrar coisa. Mas, 5 minutos antes de eu sair da casa, o universo me presenteou com uma ideia tão pura, tão simples, tão líquida. Voltei pro banheiro, abri o frasco de sabonete líquido dele e mijei dentro. Não sei o que pensar, não sei o que falar, não sei o que falar. Sim, quase 100 ml de xixi artesanal, direto do produtor. Direto do produtor local, orgânico, vegano. Fechei, balancei com carinho e deixei ali. E saí da casa aliviado em todos os sentidos. Meu Deus do céu, eu não tô julgando ele. Eu não tô julgando, véi. Isso que é o pior. Eu tô 100% do seu lado. Eu não quero incentivar as pessoas a fazerem isso na internet, mas eu tô muito 100% do lado do Rafael. Rafael, você, gênio. Assim, esse cara é completamente problemático, né? Como que ele fala que ele vai te dar uma lição de convívio jogando todas as coisas no chão por uma coisa tão bestinha, né? Tipo, ai, colocou o frasco do lado errado. Nossa, sério, eu tô chorando. Ai, muito bom. Nossa, histórias de vingança aqui nesse canal, meu novo Império Romano. Moral da história. Morar fora te ensina muita coisa. Montar móveis sem manual, lidar com a saudade em silêncio, abrir conta no banco com o inglês improvisado, mas o maior aprendizado vem quando você percebe que nem todo lugar que parece acolhedor merece sua energia. Ambientes tóxicos às vezes se escondem atrás de uma boa localização e sorrisos simpáticos, e o verdadeiro conforto está em saber a hora de sair, com a cabeça erguida e a paz preservada. Confie em seus instintos, respeite seus limites e desconfie se o seu frasco de sabonete já estiver aberto antes de você usar. E para você, fulano, se estiver ouvindo isso agora, espero que seu sabonete tenha deixado sua pele bem hidratada. Nossa, peraí que eu preciso bater palmas. Não, sério, um dos melhores relatos até hoje. Caraca, quero ser sua amiga real. Você mandou muito bem, eu não tenho nem o que acrescentar. De verdade. Essa história é uma masterclass de convivência na gringa, gente. Tem, tipo, puro suco dos perrengues. Ai, gente, eu queria poder expor certas pessoas aqui, porque já me vem umas 2 pessoas, pelo menos, na cabeça, assim, que tem bem esse estilinho do roommate aí do Rafael. Bem esse estilinho, assim. Prefiro me poupar de processos. Mas é isso, gente. Tipo, ir morar com uma pessoa desconhecida, até com um amigo, tá? Porque às vezes você vai morar com alguém que você já conhece e você descobre um lado dessa pessoa que é um tanto quanto surpreendente. Ah, quem já assistiu Friends? Tipo, quando o Ross fica sem casa e ele vai morar com o Joey e com o Chandler, mano, ele é insuportável. Então, é mais ou menos isso que acontece. Então, imagina com uma pessoa desconhecida. É uma roleta russa de psicopatias, né? De pessoas sociopatas, loucas, problemáticas. Mas é isso, cara, nem mesmo você estando no quarto dos sonhos, no bairro dos sonhos, na localização dos sonhos, não vale a sua paz. Você fez certíssimo de escutar, né, as red flags todas que tinha desde o começo, mas eu concordo com você que as do começo dá pra gente interpretar de outras formas.
Então eu acho que, nossa, você não quer vir apresentar esse quadro no meu lugar? Porque oficialmente você é o rei, você tá muito mais apto a ensinar pras pessoas o que é a convivência fora do país do que eu. Juro, quando eu conto os relatos aqui, se eu pudesse, assim, se eu tivesse poder aquisitivo e eu pudesse, sei lá, ter uma série na Netflix ou escrever uma série pra Netflix, olha eu dando ideia aí pra vocês. Escrevam uma série da Netflix, tipo aquele The Worst Roommate Ever, mas não no sentido do terror ou das coisas pesadas que acontecem nessa série. Que é muito boa, inclusive, assistam. Eu faria, tipo, histórias como essa, pequenas histórias meio cômicas e ácidas e de vingança, assim, de, tipo, 20 minutos pra você assistir no almoço e uma série longa, assim, sei lá, tipo, de 12 temporadas, porque o que não deve faltar é a história de roommate, de vinganças e tudo mais. O problema é produzir isso, né? Tipo, escolher os atores e tudo mais, mas eu acho que ficaria muito bom. Nossa, juro, eu super teria. Super. Mas enfim, gente, vocês gostaram do relato de hoje? Eu dei até uma revigorada, assim, na minha energia. Vou sair daqui, ó, pronta pra ir pra academia, fazer meu almocinho, feliz da vida, porque história de vingança, ela dá uma vontade de viver a vida, não dá? Uma vontade de sair por aí falando, aí, mexe com brasileiro pra você ver. Eu acho que o outro era brasileiro também, né? Mas mesmo assim, é revigorante, não é mesmo? Se vocês gostaram desse relato, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, deixar um comentário, contar as suas histórias também de vingança, tá? Eu sempre falo pra vocês, às vezes, a gente acha que não tem nenhuma história, mas a gente escuta uma história dessa e lembra de uma coisinha que aconteceu com a gente. Se vocês lembrarem de uma história legal, me contem aqui no meconteseuperrengue@gmail.com. Storytelling nota 10 do Rafa. E é isso. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Um beijo e até a próxima.